Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Durante o 12º Workshop GAPS, que aconteceu em Rio Verde, aliás, um baita de um evento. Parabéns ao GAPS pela qualidade desse evento, de altíssimo nível, uma plateia também assim diferenciada, com palestrantes maravilhosos. E eu tive o privilégio de entrevistar o jornalista e apresentador do programa Direto ao Ponto e integrante de Os Pingos nos Is da Jovem Pan, o jornalista Augusto Nunes. E ele veio com uma palestra trazendo um cenário político e como é que o agro está inserido nesse cenário. E eu conversei com o Augusto, vamos ouvir então meu bate-papo com ele. Augusto, no evento do agronegócio, onde a maioria dos palestrantes absoluta são pesquisadores, eles trazem um comentarista político, um jornalista ligado à área política. Qual é a boa nova que você traz desse evento? A boa nova é que o agro começou a entender a importância que tem, vital para a economia brasileira, e passou a exigir que suas reivindicações sejam atendidas. O agronegócio tem que ser tratado com muito mais respeito. Não é possível você ter em 2022 algum candidato dizendo que a agricultura familiar é tão importante quanto, que aparecerem políticos dizendo que o agronegócio é responsável pelo desmatamento, que a área plantada é excessiva, é tudo mentira. Então o agronegócio aprendeu a agir com mais altivez, essa é uma boa novidade. E é ele que tem salvado o Brasil nessa situação de enfrentar uma pandemia e depois uma guerra, sucessivamente. Eu, por exemplo, sempre tive muito respeito pelo agronegócio, porque eu sou de uma cidade do interior de São Paulo e sei como agem, os empresários rurais, é isso que eles são. E sei que a área plantada no Brasil é pequena, que eles aumentam a produtividade, por isso o Brasil bate recordes sucessivos, na produção de alimentos, por exemplo. E alimentos, agora essa frase vem sendo repetida, ainda bem, o alimento é o petróleo, de hoje. Tem a importância para a economia semelhante à do petróleo algumas décadas atrás, que hoje não tem tanta. Então, o Brasil deve dar graças a Deus aí pela existência de um setor da economia que, por não ter parado durante a pandemia, salvou o Brasil outra vez. Nós vivemos numa bolha aqui, ou o candidato que apoia o agronegócio, que está buscando a reeleição, deve ganhar no primeiro turno? Lá fora, onde o agronegócio não reina, a realidade é essa também ou não? Porque as pesquisas dizem diferente. Também, para minha surpresa, muito agradável, o agronegócio está por toda parte, Eu tenho tido conversas desse tipo em todo o Brasil, e é impressionante a força do agronegócio em qualquer região brasileira. Em algumas áreas você tem uma pujança maior, claro. Em outras não é tanto assim, mas eles estão por toda parte. E o eleitorado do candidato, que é muito mais ligado ao agronegócio que os outros, não é apoiado só pelo agronegócio. Eu vejo brasileiros de todas as classes sociais, todas as idades, cansados de roubalheira, A volta do Lula é um retrocesso, não estou dizendo nenhuma novidade, nem sou militante partidário. Está na cara, o sujeito passou 13 anos roubando, foi condenado por isso, o que ele vai mudar agora? Se você olha para o palanque do Lula, ele é igual. Eu estava vendo agora, parecia reunião de quadrilha. O Aziz, o Eduardo Braga, estão lá em Manaus. O Randolfo Rodrigues, quer dizer, essa turma vai governar o Brasil? Não dá, O agronegócio tem de exigir, por exemplo, que todos os ministérios ligados a esse setor sejam dirigidos por técnicos. Chega de político. Onde tem técnico, ministério que tem técnico funciona. Quando não tem, você tem ingerência partidária que só piora. No debate que teve recentemente na Band,
o candidato do Novo rasgou elogios ao agronegócio. A candidata do MDB também rasgou elogios ao agronegócio. Realmente, eles acreditam nesse agronegócio ou eles estavam buscando votos no agro? Alguns fingem acreditar, né? Se não todos. Agora, o Lula é explícito, né? Como o Lula está muito fora de forma, como não dá entrevista para jornalista independente há muito tempo, como não se apresenta para plateias independentes há muito tempo, ele foi surpreendido. Ele achou que só iam atacar o Bolsonaro, que sabe se defender, e pegou pela proa pessoas que são incapazes de acreditar até que um candidato diga que o agronegócio é fascista, né? Quando você falou de jornalistas independentes, eu vi uma pesquisa no dia de ontem, em que 80% dos jornalistas pesquisados se disseram de esquerda, centro-esquerda ou extrema-esquerda. Quer dizer, sobrou 20% aí. É mais ou menos essa a realidade do Brasil? Daí para pior, porque as redações não tem mais chefe, né? Não tem. Quando eu chefiei redações, não tinha esse negócio de militância, não. Aliás, com essa conversa, contrariando a linha editorial do jornal, demitia. O dono não aparece mais no jornal, não tem mais os sobrenomes dos donos na direção da empresa. Então você tem, jornais estão à deriva, perdendo tiragem, as emissoras perdem audiência, por quê? Porque o leitor, o ouvinte, o espectador não acredita no que está lendo, ouvindo ou vendo. Então, a Veja, que tinha 1.200.000 assinantes, exemplares, hoje tem 90 mil. 90 mil, quer dizer, não é nada. O Pingo nos Is tem 180 mil no YouTube. E na televisão tem mais que a Globo News. Com a CNN, então é brincadeira, né? Por quê? Porque você tinha um público enorme esperando. A Record é independente. Eu trabalhei lá, trabalhei na Record há muito pouco tempo. Lá tem dono e tem diretor. Então é parecido com as empresas em que eu trabalhei antes. Então você tem as empresas entregues a amadores, jornalistas de quinta categoria, que fazem o que querem, mentem e são incapazes de dar uma notícia boa. A inflação cai, mas os alimentos sobem. Pega o dinheiro que deixou de gastar com gasolina, compra alimento. Falando em militância, o que está acontecendo com o nosso judiciário? Quem? Judiciário. O judiciário é um partido, né? O mais perigoso, porque é um partido golpista. Eles sim são golpistas. O sonho do Alexandre de Moraes é impugnar a chapa do Bolsonaro. Só que tem um general como vice, precisa impugnar a chapa inteira. Vamos ver se ele tem coragem. Ele, com a alegação de que defende a democracia e a Constituição, está todos os dias rasgando a Constituição e corroendo a democracia. Ele é golpista. E agora tem que parar esse cara. Eu chamo de cara mesmo porque ele não é juiz. Ele é ministro. Ele foi promotor e está destruindo o sistema acusatório brasileiro. Porque ele está abrindo processo sem o consentimento do Ministério Público. E o Randolph se dizendo PGR? O Randolph é uma voz à procura de uma ideia, né? E uma voz desagradável, Babu. É isso. Augusto, obrigado. Esse então foi Augusto Nunes, jornalista e apresentador do Direto ao Ponto e integrante de Os Pingos nos Is na Jovem Pan. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.